Olá, queridos amigos e seguidores que acompanham os nossos vídeos aqui no nosso canal do YouTube, Casa da Boa Sorte. Sou Babá Ilessire, Abodele, Shomi, Opeki, Zarcel, sacerdote do tempo. E estou aqui hoje para falar de um assunto bem bacana, que muitas pessoas realmente hoje no Brasil ainda possuem dúvidas em relação a essa questão, que é sobre Egungun. E aí eu vou tentar fazer com muito cuidado para que vocês possam compreender. O que acontece? Quando a gente fala de Egungun, a gente está falando de um orixá, de um ser espiritual que existe no Orun e que teve, de acordo com a mitologia Yorubá, vida, existência no Aie, na terra. Existe um verso do Ifá, o Beiori, o Beuein, que fala de como Egungun veio do Orun para o Aie e como ele passou a ser cultuado. Nesse verso fica claro que quando ele veio do plano espiritual para o mundo terreno, ele veio com a finalidade de ver se o mundo era bom para que o seu irmão mais velho, chamado Oro, pudesse definir ou não se ele viria também viver na Terra. Só que Egungun, quando chegou na Terra, foi tão bem tratado e gostou tanto do mundo que ele esqueceu de falar isso para o seu irmão. E aí, resumindo o verso, Oro, quando se deu falta de que nada de Egungun voltar para o Orun para falar para ele a respeito do que ele tinha vindo fazer aqui, falou, deixa eu ir lá e atrás dele. Quando Oro chegou e viu que Egungun era muito adorado, cultuado, enfim, pelas pessoas na cidade, ficou um pouco magoado com o esquecimento do seu irmão e foi então viver no meio da selva, no meio da floresta. E hoje nós temos lá o culto na Nigéria, tanto para Egungun como para Oro. São cultos que possuem relação, mas são cultos distintos. Por que eu falei de Egungun e de Oro? Para vocês entenderem que Egungun é um ser espiritual que teve existência na Terra, pelo menos dentro dos versos de Ifá, e que está relacionado à ancestralidade. Porém, a gente não pode confundir Egungun com o nosso avô, com o nosso bisavô, nem com a nossa avó, nem com a nossa bisavó. Quando a gente cultua o orixá Egungun, nós estamos cultuando o orixá que está relacionado à importância da ancestralidade e que também faz um canal de comunicação entre nós e os nossos antepassados que desencarnaram. Quando a gente cuida de um ancestral da nossa família que faleceu, a gente está cuidando do que nós chamamos de Okuorun, que é a pessoa falecida, a pessoa que viveu na Terra e desencarnou. Mas, nossa, Babá, por que dizem que é Egungun? Gente, aí é uma confusão das palavras. Por quê? O orixá em Yorubá chamado Egungun se diz Egungun em tom alto. E você tem em Yorubá uma outra palavra que é usada muito, que se diz Egungun, que quer dizer osso. Quando uma pessoa desencarna, o que fica? O osso. Dessa forma, muitos cuidam do Egungun da pessoa falecida, ou seja, do osso, do túmulo que está ali enterrado, daquela pessoa que desencarnou. Então, no Brasil, talvez confundiram. Nossa, então quer dizer que Egungun e as pessoas que são da nossa família e faleceram não têm relação? Possuem, mas são coisas distintas, tá? Então, é importante dizer, quando você faz uma oferenda para Egungun, ou aquele Egungun que tem a roupa, que sai com a voz rouca, enfim, aquilo é a representação de um orixá. Não tem nada a ver com uma pessoa falecida. Quando você precisa fazer uma oferenda para o seu avô, para o seu pai, se for desencarnado, ou para algum familiar, isso é uma oferenda para o Okuorun, para a pessoa que está falecida, e que é feito normalmente no túmulo, aonde está o osso da pessoa, tá? E aí vocês vão me perguntar, isso está esclarecido, mas e a questão do tabu de Egungun com as mulheres? Eu falo para vocês, não existe. Na realidade, assim como os homens, as mulheres também podem não só cultuar Egungun, como serem iniciadas. A única coisa que a mulher não pode saber é o segredo que existe embaixo do que nós chamamos de Asho-Eku, que é a roupa de Egungun. A mulher não pode saber esse segredo. Os homens iniciados podem, a mulher não pode, mesmo sendo iniciada. É a única coisa. Mas ela pode ver Egungun, ela pode fazer oferenda para Egungun, ela pode cuidar desse orixá sem problema algum. E aí você me pergunta, por que então dizem que as mulheres não podem cuidar de Egungun? Na verdade, é uma confusão. Lembra no comecinho do vídeo, quando eu falei de Oro, o irmão mais velho de Egungun? Então, esse orixá
é que realmente não pode ser cultuado por mulheres. Mulheres não podem cultuar esse orixá, mulheres não podem ser iniciadas nesse orixá e nem podem fazer oferendas. Isso é tão verdadeiro que na Nigéria, quando vai ter ritual público para Oro, é anunciado em rádio, na televisão, para que as mulheres não estejam na rua naquele momento, para que elas não corram o risco de ver esse orixá, porque se elas ouvirem, elas terão muitos problemas dentro da crença iorubá. Dessa forma, é importante que haja um entendimento sobre isso. Tanto Oro quanto Egungun são cultos que estão relacionados à importância da ancestralidade, mas são cultos distintos. Então é importante que se compreenda. O Ewó da mulher não é com Egungun. Tanto que existe uma reza em Yorubá, que a tradução em português diz: a mulher, ela pode conhecer a Gemó, ela pode conhecer Egungun, ela pode conhecer Geredé, ela não pode ver Oru. O que significa? Todos esses cultos que eu falei são cultos relacionados à ancestralidade. A Gemó, a Egungun, Geredé são cultos relacionados à ancestralidade, assim como Oru. O único que a mulher não pode ter acesso é Oru. Existe um outro culto aos ancestrais de origem Nupi ou Tapá, que se chama Igunuco, que é muito cultuado em algumas regiões da terra Yorubá, principalmente a cidade dos meus sacerdotes, Abelcutá, é uma das cidades que mais se pratica culto para essa força espiritual chamada Igunuco, que é uma força espiritual que não tem origem Yorubá, mas que foi absorvido por alguns grupos étnicos da Yorubalândia, como os Ebá, e que passou a ser cultuado e também passou a ter relação com a ancestralidade. Esclarecido a respeito disso, vocês podem me perguntar: qual é a importância de se cultuar os nossos ancestrais e Egungun? É fundamental. Dentro da religião tradicional Yorubá existe um provérbio que eu gosto muito e que eu acho muito bonito e muito significativo, que diz assim: o rio que esquece a sua nascente, um dia seca. Dessa forma, você tem uma origem, você tem os seus ancestrais. Se hoje você está aqui na Terra, é porque antes da sua existência existiram pessoas que possibilitaram você estar aqui. E as escolhas dessas pessoas interferem na sua vida. Você que está me assistindo, se você é brasileiro e vive no Brasil, você sabe que muito provavelmente essa é uma consequência da escolha dos seus ancestrais. Provavelmente, puxa lá no seu sobrenome. Qual é a sua origem? Você tem qual ancestralidade? Europeia? Asiática? Bom, a sua predestinação foi totalmente interferida pela decisão de um ancestral que saiu da Ásia ou da Europa e decidiu viver no Brasil. Consequentemente, se você hoje é brasileiro, mesmo tendo uma origem europeia ou asiática, isso é uma consequência da decisão, da escolha de um antepassado seu. Dessa forma, a escolha que ele fez lá há 50, 100, 150 anos atrás influencia demais a sua vida. E isso é importante você olhar e pensar: nossa, como é importante eu cuidar da minha ancestralidade, para que as escolhas dos meus ancestrais possam trazer coisas positivas na minha vida e não negativas. E aí você faz isso, seja através do culto de Egungun, quando for recomendado pelo oráculo, ou diretamente ao ancestral mais próximo, desencarnado, quando também for recomendado pelo oráculo. E aí você pode me perguntar: mas eu posso cuidar de Egungun na minha casa, do meu jeito? Não. Nenhum orixá, na realidade, a gente pode cultuar na nossa casa. Hoje, o que acontece? A pessoa vai numa loja, compra uma escultura de madeira ou até uma imagem dessas de gesso ou qualquer outro material, montam um altar e lá elas querem fazer um culto pessoal. Gente, dentro da religião tradicional Yorubá, isso não é saudável. A pessoa, para poder cuidar de um orixá, evocar um orixá, alimentar esse orixá, ela precisa ter conhecimento, ela precisa ter prática, ela precisa ter vivência, ela precisa ter o respaldo sacerdotal. Então não é bacana a pessoa inventar um ritual dentro da sua casa sem ter um conhecimento real para isso. Isso pode atrair uma série de problemas de ordem espiritual e até emocional, porque vai gerar um conflito de energias. Porque toda divindade tem a sua estrutura de culto. A pessoa não pode praticar isso meramente por pura intuição. Ela precisa ter um respaldo, que é o conhecimento, ou o suporte de alguém que tem esse conhecimento para poder cuidar de forma adequada.
O ideal é você que gosta da religião dos orixás, da espiritualidade dos orixás, é procurar um local adequado, onde você possa adquirir conhecimento, onde você possa ter uma prática, onde você possa passar pelo processo de iniciação e possa ser orientado de como cuidar das energias que você precisa. Uma delas são os seus ancestrais. Com certeza, existem vários sacerdotes que vão poder te auxiliar nisso. Agora é lógico, faça isso com responsabilidade, com disciplina. O orixá não é uma coisa que hoje a gente escolhe cuidar para depois de amanhã olhar para trás e dizer, não gostei, eu quero parar. E também não confundam o ser humano com o orixá. O ser humano é falho, o orixá não. Dessa forma, não permita que decepções humanas te distanciem da sua espiritualidade. Isso não é saudável. Isso só vai te distanciar da sua ancestralidade e certamente não é isso que os seus ancestrais querem. Eu poderia ficar aqui horas falando com vocês a respeito desse tema. Como ele é muito amplo, eu prefiro encerrar o vídeo e deixar para uma próxima vez abordar ainda mais a respeito de Egungun e a importância do culto à ancestralidade. Mas eu espero que nesse breve vídeo vocês tenham tido a capacidade de compreender e entender um pouco mais a respeito do assunto e desmistificar algumas informações que ainda hoje são confusas e conflituosas a respeito dessa força espiritual. Se você deseja conhecer o nosso trabalho pessoalmente, manda mensagem no WhatsApp do pessoal que cuida da agenda do nosso templo. O número é 119 5073 9466. 119 5073 9466. Mandando o WhatsApp lá, assim que eles visualizarem, eles retornam transmitindo todas as informações necessárias para você poder conhecer o nosso trabalho pessoalmente. Se você gostou do vídeo, deixa sua curtida, o seu comentário e compartilhe ele pelo link original. Nos ajude a levar essa informação para uma grande quantidade de pessoas. Muito obrigado pelos olhos e ouvidos atentos. Nos vemos em breve. Um grande abraço. Iriu. Tchau, tchau.